então é Punta de Punta, Montevidéu. Montevidéu a gente faz Colônia do Sacramento e depois a gente volta? Isso aí, perfeito. Cara, tá muito massa esse roteiro aí, velho. A gurizada vai curtir muito, não só por conta dos passeios, mas também pelo conteúdo que a gente vai trabalhar lá, né, cara? Os lugares históricos e tal. A única coisa que me deixa triste é o ônibus ter lotado tão rápido, porque por mim a gente levava mais gente. Pera aí, velho. E se a gente fizer um documentário? A primeira parada da Trip Uruguai é aqui na Fortaleza de Santa Teresa, um local que tem muita história, muito conflito entre Portugal e Espanha. Então vem com a gente para entender o que aconteceu por aqui. Quando a gente pensa na história da América Espanhola, principalmente no sul da América, a principal abordagem que nos interessa tem a ver com as transformações geográficas, um eixo que inclusive quando a gente pensa em provas como o Enem é fundamental. Ao falar sobre transformações geográficas, pensando aqui no sul da América, tem duas abordagens que seriam interessantes a gente pensar. Uma mais abrangente, pensando na conexão desse território, das relações políticas e econômicas desse território com interesses externos, como interesses colonizadores, qual é o papel então desse território no desenvolvimento de uma economia que partia da Europa, que vai ser o mercantilismo, a primeira fase da história do capitalismo. Então qual o papel que esse território desempenha na formação desse sistema? E a outra abordagem é mais local, como que as relações territoriais e políticas e econômicas se desenvolvem aqui na América de fato. A abordagem, então, que nós vamos refletir nesse momento é sobre essa perspectiva mais global de qual o papel que a América desempenha no desenvolvimento do sistema capitalista. E a gente poderia pensar, então, na seguinte perspectiva. A colonização da América, ela não faz parte de um grupo de interesses americanos, por óbvio. A colonização americana parte de interesses europeus. Num contexto específico de desenvolvimento de um sistema que a gente chama de mercantilismo, mas que a gente pode definir também como a primeira fase aí da história do capitalismo comercial, capitalismo mercantil. E esse contexto, o que ele se insere numa questão política? Na Europa a gente está vivenciando a consolidação de uma nova instituição de poder que a gente acaba chamando de Estado moderno, uma instituição muito mais cara de ser mantida quando comparada com outras estruturas anteriores, como a estrutura feudal. E esse Estado, então, para ser mantido, precisa de um novo aporte econômico. E busca-se, então, uma nova forma de acumulação de riqueza, de acumulação de capital, e o mercantilismo vai ser a estratégia que vai ser elaborada a partir disso. O mercantilismo, então, se desenvolve no mesmo contexto que a gente chama de grandes navegações, a Europa buscando relações comerciais mais abrangentes para alimentar essa acumulação de capital, que vai, por sua vez, sustentar isso que nós chamamos de Estado moderno. Então, quando nós temos as colonizações e a chegada europeia na América, o interesse, como eu disse, não é americano, é europeu. A abordagem global, então, tem a ver com o papel que nós desempenhamos nessa relação. E o papel vai ser o papel de explorados. Quando a gente pensa no Uruguai, não tem como não fazer referência a Eduardo Galeano, e a gente poderia, então, pegar as veias abertas da América Latina, em que ele vai dizer, olha, na divisão internacional do trabalho é muito evidente qual é o papel da América Latina, é o papel de um sujeito, um continente, um território explorado, né, por interesses exteriores. Então, quando nós falamos, por exemplo, da disputa aqui para dominar o comércio da prata, disputas para dominar, inclusive em outros territórios aqui da América do Sul, como territórios açucareiros, territórios algodoeiros, a gente tem uma abordagem local a se fazer, importantíssima, mas também uma abordagem mais global. O interesse nesse território é o interesse que alimentará um sistema europeu para sustentar uma nova instituição europeia. Isso deixa que tipo de marcas num território que é desenvolvido para não ser seu.
um território que é desenvolvido para não usufruir do que ele produz. Que marcas são deixadas nesse processo? Como que se trabalha para apagar essas marcas de alguma maneira? E quando, né, que será possível apagar essas marcas coloniais? Então a América se desenvolve nisso que a gente poderia chamar de divisão internacional do trabalho, como um território a ser explorado por interesses exteriores, um continente dependente, como a gente poderia definir. Gente boa, agora que vocês entenderam o contexto mais amplo que levou à dominação da América Latina, a gente vai olhar para a microhistória, para a região que nós estamos visitando, que é a região sul da América Latina, que atualmente é o Uruguai, mas que antigamente, no período colonial, era chamado de Banda Oriental, porque fica ao oriente do rio Uruguai. Também foi conhecido como Cisplatina, que é próximo ao Rio da Prata. Mas o importante aqui é vocês saberem que Rio Grande do Sul, Argentina, Uruguai, era praticamente uma única região, um único contexto político, econômico que vai estar relacionado ao longo da história. E para compreender de forma mais ampla a formação desse território do Sul, é importante a gente fazer a retrospectiva de alguns tratados, a começar pelo Tratado de Tordesilhas, assinado em 1494, e que tinha o objetivo de dividir o território entre os invasores de Portugal e da Espanha. E é importante vocês lembrarem que o limite português era a cidade de Laguna, ou seja, Rio Grande do Sul, Uruguai, Argentina, tudo isso que na verdade não tinha esses nomes na época, né, pertenciam à Espanha. Assim como Minas Gerais, Floresta Amazônica, o território do interior era todo da Espanha e do litoral até Laguna era de Portugal. E aqui, então, durante a União Ibérica, que vai começar em 1580, nós teremos uma anulação temporária desse tratado, fazendo com que haja aqui no sul uma migração muito intensa, principalmente de pessoas que vinham de Laguna, de São Vicente, para Buenos Aires, que era uma cidade em ascensão, que foi criada pelos espanhóis na lógica da política do Porto Único para controlar tudo que saía e entrava aqui nessa região. Buenos Aires também tinha o papel de escoar a prata que vinha de Potosí, né, na Cordilheira dos Andes. E aí os portugueses, durante a União Ibérica, que teve a anulação do Tratado de Tordesilhas, terão essa presença no comércio. Só que mais para frente eles serão expulsos, e aí que começa todo um conflito. Em 1680, os portugueses criam em território espanhol uma cidade chamada Colônia do Santíssimo Sacramento. E é óbvio que os espanhóis não vão aceitar essa invasão. Logo, os portugueses serão expulsos. E aí começa uma série de conflitos, tá? E é importante vocês compreenderem que esses conflitos eles vão fazer com que várias tentativas de resolução sejam feitas, vários novos tratados. A gente pula daqui então para o Tratado de Madrid de 1750, onde foi reestabelecida a divisão territorial com base num conceito chamado uti possidetis, posse por ocupação. Quem ocupou é o proprietário. Então, nessa lógica, Portugal vai expandir muito o seu território, porque Portugal aproveitou a falta de atenção da Espanha nessas regiões que não tinham tanta riqueza material, né, de metais preciosos principalmente, e vai habitar. Isso a gente pode ver na Floresta Amazônica, em Minas Gerais, Mato Grosso, Rio Grande do Sul. Então, com o Tratado de Madrid, Portugal vai expandir o seu território, mas em troca vai ter que abrir mão da presença nessa região próxima a Buenos Aires para não concorrer com o comércio local da região. Aqui na Fortaleza de Santa Teresa não é muito diferente. É uma região que pertencia à Espanha, que foi invadida pelos portugueses e que começou a ser construída. Logo depois de alguns meses da invasão portuguesa nesse território, os espanhóis vão tomar essa região e vão continuar a construção, desenvolvendo tudo isso aqui que vocês estão vendo na minha volta, né? Essa grande fortaleza, com uma mão de obra indígena. Então, meus queridos, é importante, ao estudar a região sul, compreender que nós tínhamos uma fronteira móvel, compreender que nós temos diversos conflitos para definição de fronteira entre esses dois grandes invasores, Portugal e Espanha. Fator fundamental na colonização espanhola é a reprodução do modelo arquitetônico nas principais cidades colonizadas. Aqui na América Latina, nós temos uma estrutura clássica que repete a estrutura das cidades lá da metrópole.
De um lado tu tem a Igreja Católica representando o poder religioso, de outro lado tu tem um organismo do Estado representando o poder político. E aqui é a mesma coisa. Olhem só, nós temos deste lado a Igreja Católica. Do outro lado, nós temos o Cabildo, que logo nós vamos ingressar e conhecer como funcionava, que representa o poder local. Você já deve ter escutado falar da expressão entre a cruz e a espada. A gente pode fazer um link aqui também com um escritor brasileiro muito importante, Sérgio Buarque de Holanda, pai do famoso Chico Buarque, que escreveu o livro Raízes do Brasil, onde ele faz uma comparação do colonizador espanhol, o ladrilhador, o cara que vai focar na economia de exploração, de extração de metais preciosos, que vai produzir a cidade de forma organizada, tentando repetir o modelo arquitetônico da Europa, e o semeador, que é o colonizador português que vai semear, que vai plantar, produzir cana, produzir fumo, produzir algodão, enfim, e que vai desenvolver as cidades de forma desorganizada. Então, o ladrilhador espanhol e o semeador português. Você já deve ter ouvido falar na expressão entre a cruz e a espada. Essa expressão ela é muito utilizada para descrever o processo colonial aqui da América, quando a gente pensa na atribuição de dois poderes, que muitas vezes vão se unir em interesses em comum. Um desses poderes seria, digamos, o poder público, o poder do Estado, um poder repressor em que a gente utiliza a espada como símbolo representativo. E do outro lado a cruz, a participação da Igreja, e nesse caso principalmente a Igreja Católica, nesse processo de colonização sobre a América. A gente já vem falando sobre como a colonização da América ela não diz respeito a interesses internos do continente, mas sim interesses externos que vêm de potências estrangeiras, e a Igreja também faz parte desse conjunto de interesses. Nesse contexto, na Europa, a Igreja estava tendo que lidar com um processo bastante difícil, as chamadas reformas protestantes, que vão ser iniciadas por Lutero, mas vão ter grandes expansões a partir da reforma calvinista, a reforma anglicana. A Igreja Católica, então, na Europa começa a perder pontos de influência e com a colonização vê a oportunidade de ganhar novos membros, de expandir o seu domínio cultural. A Igreja Católica, então, utiliza-se desse processo colonial para expandir a sua base de dominação espiritual, digamos assim. Ela vai utilizar de instituições como a Companhia de Jesus, os jesuítas, para realizar a catequização dos indígenas aqui na América Espanhola e vai, de certa forma, muitas vezes, garantir uma espécie de proteção aos indígenas frente a algumas ameaças de escravização. Os jesuítas são vistos como uma espécie de um grupo que vai tentar evitar que os indígenas sejam escravizados pelos interesses, por exemplo, de grupos como os bandeirantes. Mas é claro que esses jesuítas também vão se aproveitar da mão de obra indígena das mais diversas formas, como a gente vai ver ao longo da nossa aula. Vamos dar uma volta então por dentro da igreja e por dentro do Cabildo para entender como funcionava a administração espanhola? Pessoal, esse lugar que eu estou aqui, junto com os alunos do conceito, chama-se Cabildo e é um elemento muito importante para a história da América Latina. Em um primeiro momento, o Cabildo servia como uma espécie de Câmara Municipal das principais cidades de colonização espanhola. Tínhamos o Cabildo de Montevidéu, de Buenos Aires, do Peru, enfim, todas as regiões principais desse grande império tinham o Cabildo, que era representativo no que diz respeito assim à elite local. Então, estava abaixo do vice-reino, que estava por sua vez submisso à metrópole, mas tem o objetivo de defender os interesses locais. E mais para frente, já no século XIX, vai ser uma instituição muito importante para as independências da América Latina. Diferente de Portugal, que a gente teve uma independência do Brasil, de forma unificada, na América Latina a gente teve uma fragmentação do território espanhol em várias pequenas repúblicas. E esse movimento começou na região sul, Montevidéu, Uruguai, também no Paraguai, com o Cabildo aberto, que foi um momento quando essas instituições que defendiam os interesses locais se colocaram contrários à repressão da metrópole, já num momento que havia uma dominação da família Bourbon, as reformas borbônicas, onde se aumentou, se desenvolveu ainda mais a pressão da metrópole sobre a colônia, com o objetivo de fiscalizar, cobrar impostos e fazer com que essa região latino-americana gere ainda mais lucro para a Europa. E tratando da exploração da mão de obra indígena, nós podemos fazer um link bem interessante com a prova do Enem e principalmente com o vestibular da URGS para falar de um assunto que já foi cobrado diversas vezes na prova de História.
todo espanhol que ajudava no processo de conquista, de dominação aqui das diferentes regiões da América Latina, recebia uma consideração, recebia um prêmio. Primeiro ele era considerado um homem adelantado, à frente do seu tempo, e depois o benefício material, com cargos e também com recompensas financeiras. E aqui entra um elemento muito interessante. Alguns desses espanhóis recebiam o cargo de encomendeiro. O encomendeiro vai fazer a gestão de aldeias indígenas para cobrar impostos. Só que esses impostos que os indígenas pagavam, eles não se davam através do dinheiro, eles se davam através da mão de obra. Na região da Cordilheira dos Andes e do México, nós temos a mita. Então a mita, que é esse imposto pago pelo indígena em forma de trabalho, vai se desenvolver principalmente na Cordilheira dos Andes e no México, no trabalho de extração de minério, prata e ouro. Esses caras saíam das suas aldeias e iam trabalhar em torno de 5 anos ou 3 anos, isso varia também de região para região, e depois deveriam retornar para sua casa. O problema é que as péssimas condições de trabalho impediam muitas vezes que esses indígenas voltassem para suas casas, porque muitas vezes ficavam presos lá ou porque não aguentavam uma jornada de trabalho completamente extensa, tendo problemas pulmonares, inclusive por conta das minas de prata e ouro. Na região sul, a mita também existiu, mas como não tem prata, como não tem ouro, nós tivemos a mita yerbateira, erva mate. Então alguns indígenas trabalhavam nas fazendas de erva mate. Muitos indígenas se recusavam a pagar esses impostos e acabavam fugindo das suas aldeias, que sofreram um grande processo de desestruturação social depois da chegada dos espanhóis. E aí esses indígenas que saíam das aldeias, muitas vezes iam trabalhar nas cidades, né, de maior desenvolvimento urbano, mas principalmente nas fazendas de pecuária, de extração de erva, né, para desenvolvimento do mate. E aí, de tempos em tempos, eles iam numa fazenda, iam para outra. Esse trabalho ficou conhecido como peonarre, de peão, né, peonarre. Então é o peão que trabalha um tempo numa fazenda, um tempo no outro, e aqui ele ganhava um soldo, ganhava um salário, certo? E esses peões que não paravam num único lugar, que migravam, trabalhando de um lado para o outro, um tempo numa fazenda, um tempo no outro, aí ganhavam dinheiro, ficava sem trabalhar. Ele ficou conhecido como gaúcho. Gaúcho, o vagabundo, aquele que não cria raízes. Então, tu que te considera um gaúcho, fica sabendo que isso quer dizer vagabundo, aqui que se origina a palavra gaúcho. E o gaúcho é nada mais nada menos que o indígena ou o mestiço que não cria raízes no seu local de trabalho. Então anota aí nos teus resumos essas palavras-chave que vão fazer toda a diferença na hora de prestar o vestibular da URGS. O adelantado, a encomenda, a mita, o quatequil e também a peonarre, certo? Isso vai te dar um grande diferencial, porque esse conteúdo geralmente é um conteúdo que a galera tem muita dificuldade na hora de enfrentar o vestibular da URGS. Fala galera, meu nome é Samuel, sou professor de Geografia e hoje eu estou aqui na cidade da Colônia do Santíssimo Sacramento, no Uruguai. Apesar dessa cidade ser uruguaia, um dia essa cidade foi portuguesa. E o que ela tem em comum com Montevidéu e Buenos Aires? Ambas estão na foz, né, da Bacia Hidrográfica do Prata, que ela junta a Bacia do Paraná, a Bacia do Uruguai, a Bacia do Paraguai, junta várias bacias hidrográficas, sendo a segunda maior bacia hidrográfica de todo o continente. Mas qual que é a finalidade disso? Uma bacia hidrográfica, ela representa por meio das hidrovias uma forma de a gente acessar o interior do continente. E é no interior do continente onde estão grande parte dos recursos naturais, como a prata, que dá o nome e caracteriza essa região. Enquanto os portugueses já tinham controle da foz da bacia amazônica, sendo essa a maior bacia hidrográfica da América do Sul, os espanhóis e os portugueses tiveram essa disputa pelo controle da foz da Bacia do Prata. Então são três cidades que elas se encontram num sítio geográfico extremamente estratégico pelo controle de tudo que sai e entra do continente, pelo controle, né, do escoamento desses recursos naturais que eram comercializados para a Europa e para outras partes do mundo. Então o controle da foz dos rios num período anterior, né, à efetividade de transportes, né, ferrovias, rodovias, é muito importante, porque é por meio dos rios aonde circulam as mercadorias e por onde se adentra o continente para acessar esses recursos econômicos. Colônia de Sacramento foi um local de muito interesse nas disputas ibéricas pelo domínio sobre a América. A gente está falando de uma região muito estratégica, principalmente pela questão da saída do Rio da Prata, por onde seria escoada a prata que a Espanha conseguia explorar dos territórios americanos. Os colonos portugueses vão se aproveitar de um contexto chamado União Ibérica e vão atravessar
tratados tradicionais de divisão territorial, como o Tratado de Tordesilhas. A gente poderia dizer que esse tratado passa a ser mais desrespeitado por colonos portugueses a partir da União Ibérica, e aproveitando as consequências dessa expansão portuguesa para além de Tordesilhas, a gente vai ter em 1680 portugueses fundando Colônia de Sacramento. Essa região, a gente percebe o seu interesse particular, inclusive pelas cidades que nos rodeiam. De Colônia de Sacramento, nós conseguimos enxergar do outro lado das águas a cidade de Buenos Aires. Temos como decorrência da criação da cidade de Sacramento a fundação de Montevidéu, iniciativa espanhola para tentar impedir o avanço ainda maior de Portugal sobre essa região. Portugal, por sua vez, vai realizar a criação da cidade de Rio Grande para conseguir um ponto relativamente próximo de controle sobre essa região. Lembrem que estamos falando de disputas entre duas potências europeias para ver quem vai predominar na disputa mercantilista sobre esse território. Portugal estava um pouco frustrado porque não tinha encontrado metais preciosos como esperava, então tentava de alguma forma interferir no comércio da prata espanhola que passava aqui por essa região. Final do século XVII, no século XVIII, se consolida um contexto que nós chamamos de crise do antigo regime. Alguns governos absolutistas europeus acabam sendo atacados principalmente por movimentos oriundos da burguesia que vão tentar diminuir esse poderio dessa nobreza tradicional. A burguesia ansiava por mais liberdade econômica e por poder usufruir mais do seu próprio lucro. Isso vai acabar tendo marcas muito importantes aqui na América. Quando o antigo regime se enfraquece, uma das suas sustentações, que era o panorama colonial, acaba sendo perdido um pouquinho de controle. O que eu quero dizer com isso é que, por exemplo, quando os interesses burgueses se espalham e atacam o absolutismo europeu, essas potências europeias têm mais dificuldade de controlar suas colônias. Por exemplo, quando Napoleão expande o seu domínio e invade territórios na Europa, alguns territórios que vão ser influenciados pela expansão napoleônica é exatamente a região da Península Ibérica, Portugal e Espanha. Nesse contexto de invasão napoleônica, como que as metrópoles conseguiriam controlar da mesma forma suas colônias? Não tem como. As elites econômicas passam a usufruir de uma liberdade econômica com a qual não estavam acostumados. O que acontece é que depois da derrota napoleônica começam processos restauradores e essas potências absolutistas tentam recuperar todo o seu poderio. Aqui na América Espanhola isso foi muito vivenciado a partir das reformas borbônicas, quando a metrópole Espanha tenta restaurar, refortalecer todo o seu domínio exploratório sobre as colônias. Mas agora as elites locais acostumaram-se um pouquinho mais com essa liberdade econômica e não estão dispostas a aceitar esse processo tão rígido. Alguns processos de independência começarão a ocorrer. O processo de independência que resulta das reformas borbônicas e da crise do antigo regime vai se desenvolver a partir de diferentes projetos. E com o passar do tempo, aquele território espanhol que vai se separar da metrópole vai se dividir em diferentes repúblicas, porque o que vai prevalecer é o interesse das elites locais. Mas eu quero destacar aqui duas figuras muito importantes. Simão Bolívar, que defendia a independência e a criação da Grã Colômbia, que seria uma grande república da colonização latino-americana, que começaria de norte a sul, e também do San Martín, que, diferente do Simão Bolívar, queria desenvolver uma independência de sul a norte. E é claro que aqui nós temos um processo que exige muito estudo, porque nós temos diferentes repúblicas na América Latina. Cada país tem o seu processo de independência, que resulta de revoltas, que resulta de cabildos abertos, que são assembleias para desenvolver então as ideias de separação. Mas é importante vocês saberem que houveram diferentes projetos para a independência do território espanhol em relação à metrópole, mas o que prevaleceu são os interesses locais, o que resultou em várias repúblicas: Uruguai, Argentina, Paraguai, Peru, Bolívia e por aí vai.